Correio Debate já está de volta. Vamos continuar nossa conversa com o deputado estadual Luciano Cartacho, que é pré-candidato a prefeito aqui em João Pessoa pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado, a gente estava falando um pouco dessa estratégia do PT, que está demorando muito a definir uma pré-candidatura. Isso cria uma certa vantagem para os adversários do PT? Porque a pré-campanha já está na rua, né? Todo mundo se definindo aí. Olha, eu digo que a pré-campanha ela é tão importante quanto a campanha propriamente dita. Por quê? Se você pega uma cidade do Porto de João Pessoa com mais de 800 mil habitantes, uma cidade que cresce a cada dia, né? Então você precisa estar em sintonia com o sentimento popular e é importante que a gente possa estabelecer regras claras e prazos numa campanha eleitoral, numa pré-campanha principalmente. Então eu diria a você que esse é um momento importante do PT, porque a gente conseguiu dar um passo firme, que foi eleger a nova direção do partido. Já fizemos, inclusive, uma plenária no próprio sábado, foi empossada a direção do Diretório Municipal e, em seguida, a gente já ouviu a militância do partido, que definiu claramente o desejo, a vontade, né, e uma cobrança por uma candidatura própria do PT à Prefeitura de João Pessoa. Isso também está resolvido. Então, agora, como eu falei no bloco anterior, está faltando a gente definir o nome. E acho que isso vai acontecer o mais rápido possível. Como eu falei, os outros pré-candidatos já estão nas ruas. A direita aí está com a chuva de candidatos, né, já apresentado. A direita radical tem 2 candidatos, 2 pré-candidatos. A direita centro tem um pré-candidato, tem outro candidato de direita que é o prefeito também, que vai para a reeleição. Então está faltando o PT definir o seu nome para que a esquerda possa participar ativamente desse processo. Opções à direita já tem demais. E eu sempre digo, quem derrota a direita não é a direita, quem derrota a direita é a esquerda. Isso foi um exemplo na campanha presidencial, onde foi Lula que enfrentou e derrotou Bolsonaro. Então eu acredito que nós temos um prazo relativamente curto, mas importante, porque para dezembro, faltando aí pouco mais de 30 dias, e é essa a necessidade, né, o empenho da direção nacional. É que em dezembro, 8 de dezembro, o PT apresenta todos os pré-candidatos, principalmente nas cidades acima de 200 mil eleitores, habitantes, e nas capitais. E lembrando sempre que o foco das capitais para o PT é o Nordeste, onde a gente deve ter no Nordeste entre 7 e 8 candidaturas. E João Pessoa está, com toda certeza, incluído entre essas capitais que vai apresentar um candidato para vencer as eleições de João Pessoa. O senhor falou aí na eleição do presidente Lula para esse terceiro mandato. Hoje faz exatamente um ano da eleição do petista no comando do país. Na sua avaliação, mudou muita coisa? O senhor esperava mais? Ou o governo ainda está tentando resolver alguns problemas deixados na gestão passada? Olha, Hermes, eu diria que é uma data histórica. É uma data histórica, a vitória do presidente Lula no segundo turno, eleição apertada, é verdade, enfrentando uma máquina administrativa muito forte. E Lula mostrou que completamos ainda um ano de gestão propriamente dito, mas o principal compromisso, restabelecer, defender a democracia no país. Hoje a gente vê isso acontecendo, mesmo com o episódio triste de 8 de janeiro, que foi a tentativa de golpe no país, né? E o presidente Lula tem dialogado com diversos setores da sociedade, estabelecido políticas institucionais com diversos governadores e prefeitos, independente da questão partidária, se é de esquerda, se é de direita, foi gestor, foi autoridade, foi prefeito, foi prefeita, foi governador. Lula está dialogando, isso é muito importante. Também conseguiu levantar a imagem do Brasil no exterior. Lula é uma liderança internacional, está assumindo as pautas mundiais mais importantes, como a questão do meio ambiente, por exemplo. A economia do Brasil começa a crescer a passos largos. A gente vê aí a redução dos preços dos alimentos na cesta básica. Isso quer dizer o quê? Mais alimento na mesa do trabalhador, do desempregado, das pessoas mais humildes. Então tem muita coisa para fazer? Tem, mas já foi feito muita coisa. Eu garanto aí a você que, por exemplo, uma medida importante durante a transição ainda, que foi assegurar o pagamento dos R$600 ao Bolsa Família, que não estava previsto para o orçamento deste ano, né? E Lula conseguiu, com muita articulação com o Congresso Nacional, garantir o pagamento de R$600 e continua os investimentos. Agora o novo PAC também, que foi lançado no Brasil todo, na área da habitação, na área da infraestrutura, das estradas, do Minha Casa Minha Vida e tantas áreas importantes de investimento nas parcerias com os municípios e com os estados. A gente vê o país focado no planejamento
no crescimento da economia, no bem-estar e na qualidade de vida do nosso povo. Então, eu não tenho dúvida que Lula vai fazer um grande governo, já começou a fazer, e o povo brasileiro está compreendendo muito bem isso. Bom, deputado, deixa eu fazer aqui um contraponto com o senhor. Pois não. Mas o presidente Lula se atrapalhou em algumas declarações nessa área de diplomacia com outros países, né? Chegou inclusive a defender agora mais recentemente a questão do Hamas, do ataque do Hamas lá em Israel. Nós temos também problemas com os estados no repasse dos recursos. Tem aí aumento de impostos que estavam sendo reduzidos, agora voltaram a crescer recentemente. O ICMS dos estados para os combustíveis está com um patamar mais elevado, além de outras questões que são questionadas até por próprios aliados. O cacique Raoni reclamou muito no final de semana passada de que Lula não cumpriu o prometido, e ele disse que iria bater a porta do presidente da República. Isso é o quê? Isso é falta de ajuste? O presidente Lula passou 8 anos e não compreendeu essa transição, essa evolução de algumas negociações? O que o senhor avalia disso? Olha, primeiro, Lula tem tratado o Hamas como terrorista. Né? Mas depois da repercussão negativa. Deu essa declaração pública e não pode ser diferente. E não pode ser diferente. Concordo plenamente com a fala do presidente Lula em relação ao que está acontecendo, né? Tratando o Hamas como um grupo terrorista, como é, de verdade. Isso é uma questão. Segundo, em relação a essa questão da pauta da economia, o governo tem feito uma parceria importante com os municípios. Estou citando aqui, no caso, do novo PAC. O que aconteceu em relação ao FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, já foi devidamente corrigido. Nenhum gestor, nenhum prefeito vai receber menos do que recebeu no mesmo período do ano passado. Então, isso também está assegurado. O governo tem trabalhado muito para controlar a inflação no país, porque isso também é fundamental para que possa aumentar o poder aquisitivo do brasileiro. O governo trabalha com a expectativa que durante os 4 anos o reajuste do salário mínimo seja sempre acima da inflação. Isso também é importante, o aumento real para os trabalhadores. E está dialogando com o Congresso Nacional. Tem dificuldades. O Congresso Nacional é um congresso que é formado pelo retrato da sociedade, né? O povo escolhe, tem diversos partidos, né? Muitos partidos de centro hoje no Congresso Nacional. E o presidente Lula tem procurado dialogar nesse sentido, preservando os grandes projetos de investimento do país. E claro que nesse diálogo tem um contraponto, um contratempo aqui, outro acolá, mas vai levando dentro da coisa chamada democracia. O governo não passa um trator sobre o plenário do Congresso Nacional. O governo dialoga, né? Perde uma votação aqui, ganha outra acolá, mas isso faz parte do processo democrático e o presidente Lula compreende muito bem isso. Inclusive, abrir mão de alguns cargos estratégicos para o chamado Centrão? Olha, o Centrão tem um poder de força muito grande dentro do Congresso Nacional. Então, o presidente Lula tem procurado preservar as pastas estratégicas, né, como a saúde, como a educação e tantas outras, mas também se governa com os aliados, né? E para você aprovar determinados projetos no Congresso Nacional, muitas vezes é necessário fazer algumas concessões. Mas o importante é que o rumo, a linha política do governo, que é trabalhar pelos mais pobres, pelos mais humildes, que é tornar o país um país forte, sustentável, um país economicamente viável, isso está sendo feito. Ok. Deputado Luciano Cartacho, obrigado pela presença e pela entrevista aqui no Correio Debate. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.